Hoje é mais importante do que nunca estar aqui e assinalar convosco o Dia da Europa, nesta magnífica cidade de Évora, uma cidade que pela sua história, cultura e tradições faz muito justamente parte do património mundial da humanidade. E permitam-me que eu deixe aqui uma palavra muito especial ao trabalho que foi feito na organização deste evento. Antes de mais nada, pela equipe que é liderada pela nossa embaixadora da União Europeia em Lisboa, isto é, em Portugal. Fisicamente em Lisboa, mas em Portugal todo, a Sofia Moreira de Sousa, toda a sua equipa e a Câmara Municipal, que com eles trabalhou em parceria intensa e em parceria intensa com a Universidade, para nos proporcionar uma celebração à altura da importância do momento histórico na vida da Europa que estamos a atravessar. Ao longo dos seus 5.000 anos de história e de confluência de culturas, trocas comerciais, conhecimento, Évora tem sido um testemunho da mesma diversidade cultural e histórica que caracteriza o nosso projeto comum europeu. Porque a Europa não é Bruxelas, não é Estrasburgo, nem são as capitais nacionais. A Europa é isso de facto, mas a Europa pensa-se, constrói-se e celebra-se em Évora e em todos os territórios europeus. Onde há europeus e onde há território europeu, é aí que ela se celebra. Infelizmente, as comemorações deste ano decorrem num contexto dramático. A guerra regressou ao continente europeu e com ela a sucessão de violência, de destruição, de desespero, de perda de vidas em nome de ideologias opressivas e de exclusão. É certo que imagens destas não são alheias à história da Europa. Pelo contrário, a guerra foi uma constante ao longo dos tempos e marcou a ferro e fogo o século XX europeu. No entanto, nós todos pensávamos, acreditávamos ter exorcizado definitivamente este mal. A União Europeia, a que nos orgulhamos de pertencer, nasceu precisamente dos escombros destes conflitos, pela mão de um punhado de fundadores visionários que tiveram a coragem de dizer nunca mais e que tiveram o engenho de lançar as bases de uma construção fundada na cooperação e na interdependência, que tornava impensável e materialmente impossível um novo conflito militar no continente. A declaração de Roberto Schuman, a certidão de nascimento da Europa, que já hoje aqui foi evocada e que hoje celebramos, começa precisamente com as palavras a paz mundial. A paz está no cerne do projeto europeu. E ela prova que este foi de facto a paz, foi um impulso decisivo para o início deste projeto. Os 70 anos de paz vividos desde então na União Europeia constituem a melhor prova do sucesso desta construção. São o grande legado que nos deixaram os pais fundadores da União Europeia. E, no entanto, esta extraordinária conquista da vontade humana era, antes da invasão da Ucrânia, frequentemente desvalorizada, porque a confiança na paz duradoura era para nós todos um dado adquirido. A invasão da Ucrânia pela Rússia constituiu um despertar brutal para a realidade de que a paz, mas igualmente a democracia e a liberdade são construções frágeis, que precisam do nosso compromisso renovado todos os dias, porque o nacionalismo, a tirania, a opressão nunca estão definitivamente banidos, nunca estão suficientemente longe. Há exatamente um mês eu estive na Polónia, na fronteira com a Ucrânia. A visão dos refugiados a atravessar a fronteira, a visão daquelas mulheres, sobretudo mulheres, com crianças, com os pais, pessoas idosas, fugindo apenas com o que têm vestido e o pouco que podem carregar nas mãos, incluindo os animais de estimação. Isto é uma coisa tão sensível. Ela vai-me ficar gravada para sempre. Vai-me ficar gravada por muitos anos que eu vivo. E também nunca esquecerei, e queria sublinhar isto, a vaga de solidariedade protagonizada por milhares de cidadãos anónimos na Polónia, dos países limítrofes, mas que se estendeu
em ondas de humanidade até aos pontos mais longínquos, como aqui em Portugal. E todos abriram as casas e os corações para acolher os que fogem da guerra. No meio desta tragédia humana, esta generosidade, esta solidariedade, valores que estão também na base do projeto europeu, constituem, se é possível haver algum reconforto e merecem toda a nossa admiração e o nosso reconhecimento. Merecem este sublinhado, merecem este agradecimento neste Dia da Europa. E é para eles que vai, neste Dia da Europa, o meu pensamento. Mas que Europa é esta, à qual os ucranianos aspiram com fervor, desde as revoluções laranja e a Praça Maidan, e agora nos combates desiguais de Mariupol, de Kharkiv, etc. Que Europa é esta, a que os Estados dos Balcãs Ocidentais pretendem aderir com tanta intensidade, com tanto interesse, e a que a Moldova e a Geórgia também submeteram pedidos de adesão recentemente? E como é possível explicar que, em simultâneo, essa mesma Europa seja vista com desconfiança, com pouco entusiasmo, por tantos cidadãos que estão dentro e que pertencem aos Estados-membros? Há quem veja na União Europeia apenas uma construção burocrática, uma máquina legislativa, uma fonte de financiamento, fundos, burocracia, Bruxelas, Estrasburgo. Há quem a encare como uma ameaça à soberania nacional, esquecendo que a soberania ou é partilhada livremente, de forma a termos mais capacidade coletiva para enfrentar os problemas atuais, ou ela dificilmente se materializará. A Europa que nos une é muito mais do que tudo isto. É o futuro comum a que aspiramos, as oportunidades que criamos, a democracia que defendemos, os valores que somos capazes de partilhar em conjunto. É, aliás, simbólico que hoje mesmo se esteja a proceder à entrega em Estrasburgo aos presidentes das 3 instituições europeias as 49 propostas, com mais de 300 medidas, adotadas no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa. Propostas estas que foram emanadas dos painéis de cidadãos que nelas participaram. A Europa é uma comunidade de destino, assente na solidariedade, na interdependência, no respeito mútuo, que torna cada um dos nossos países e regiões mais fortes. Se alguma dúvida tivéssemos, o mundo pós-24 de fevereiro mostrou-nos novamente que, de facto, o que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. E que a velha máxima de que a união faz a força não podia ser mais verdadeira. Por tudo isto, eu gostava de hoje vos convidar a regressarmos às origens, recordar exatamente isso que nos une e, em particular, divulgar 3 dos grandes valores que definem a Europa e que me orgulho de celebrar convosco. E de que forma eles declinam as nossas vidas. E o primeiro grande valor é o respeito pela dignidade humana. Dignidade humana significa colocar as pessoas à frente de tudo o resto. Dignidade humana significa liberdade, democracia, igualdade. É da dignidade humana que falamos quando defendemos a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. Foi na Europa que nasceram as primeiras democracias modernas e as primeiras universidades, beneficiando seguramente do saber e filosofias árabes, judaicas, de tantas civilizações, mas sabendo transformar este legado num pensamento humanista e aberto. Um pensamento que inclui o direito de vivermos em paz, onde escolhemos, como queremos, com quem amamos, sem corrermos o risco de enfrentar tanques ou mísseis de quem quer abafar esses mesmos valores. Há naturalmente muito caminho a fazer ainda. A história europeia também conheceu muitos atropelos a estes direitos, mas não restam dúvidas de que esta é a base do nosso património axiológico e filosófico. São os nossos valores comuns. O segundo grande valor é a solidariedade. A solidariedade é um dos pilares centrais da União Europeia, abrindo a todos os cidadãos não só uma democracia teórica, mas o acesso aos bens públicos essenciais, às mesmas oportunidades, no acesso ao emprego, à saúde, à cultura, à educação, independentemente do sítio onde vivem, se é nos grandes centros urbanos ou em pequenas povoações, no litoral ou no interior, no centro da Europa ou numa região ultraperiférica, sem perder oportunidades ou qualidade de vida. E a política de coesão, que eu tenho tanto a sorte
também a responsabilidade de ter de algum modo sob a minha responsabilidade a expressão concreta deste princípio de solidariedade. É a garantia de que o mercado único, base da prosperidade económica europeia, só é sustentado se todos os países, todas as regiões, todos os territórios puderem competir em igualdade de circunstâncias. Na União Europeia, a solidariedade deixou de ser um valor altruísta para, sendo parte integrante do conceito de democracia, passar a estar também intrinsecamente ligada ao nosso interesse próprio. Como a crise financeira de 2008 demonstrou, ainda que também aqui tivesse de haver um percurso e uma aprendizagem, num contexto de moeda única, não é possível considerar que o destino de um outro país-membro da zona monetária nos é indiferente. Estamos todos demasiado interligados. Esse ensinamento esteve bem presente também na recente crise pandémica, em que fomos mais rápidos a reagir, com mais meios e com grande espírito de solidariedade. A união foi a nossa força para combater a pandemia. É também essa a minha mensagem sobre a política de coesão. A convergência, estimulada por investimento e políticas adequadas que reforcem a competitividade, beneficia não só as regiões menos desenvolvidas, mas também as regiões mais prósperas, nomeadamente porque contêm os custos do hipercongestionamento, os custos da aglomeração. E eles são muitos, sociais, ambientais e económicos. Beneficia cada país e o conjunto da União, porque, como eu costumo dizer, cada um deles é tão robusto quanto forem os seus elos mais fracos. Naturalmente que num mundo interligado, esta solidariedade também é extensível aos nossos vizinhos, os nossos vizinhos europeus, naturalmente, mas também os nossos vizinhos no Mediterrâneo, na África, os nossos parceiros nas Américas e na Ásia. O projeto europeu assenta no princípio basilar de cooperação entre os povos, que é refletido na prioridade dada ao multilateralismo e a um sistema internacional baseado em regras, no Estado de Direito da regra. Terceiro grande valor ou objetivo, o desenvolvimento sustentável. Na União Europeia, temos uma visão clara quanto ao nosso futuro e quanto ao futuro do planeta. O nosso respeito pela dignidade humana estende-se ao respeito pelo espaço onde vivemos. Um futuro baseado num modelo económico mais verde, mais ecológico. Estes são princípios que estão também plasmados nos tratados europeus. O lançamento do Pacto Ecológico Europeu, que foi o primeiro ato desta Comissão Europeia logo no início do seu mandato, em dezembro de 2019, ilustram a seriedade deste compromisso. A União Europeia liderou o Acordo de Paris e aprovou a primeira lei climática a nível mundial, que consagra um futuro neutro em carbono. Hoje, dezenas de países assumiram metas e valores semelhantes. A nossa visão do futuro é também a da colocação da tecnologia ao serviço das pessoas. A economia digital não é uma invenção europeia, mas nós queremos moldá-la de forma a conferir-lhe uma escala humana. Temos na Europa legislação específica para evitar abusos de concorrência das grandes plataformas. Somos o primeiro continente que claramente fez legislação para proteger os consumidores nos mercados de serviços online ou para proteger os direitos dos trabalhadores nas plataformas digitais. A nossa visão, em que a prosperidade significa uma vida melhor para todos e não meramente para alguns privilegiados, deu corpo ao pilar dos direitos sociais, reafirmado e reforçado na Cimeira do Porto, levada a cabo sob a presidência portuguesa, vinculando os Estados-membros a objetivos de emprego, redução de pobreza, educação, formação, etc. E, permitam-me sublinhar, e um trabalho específico sobre a pobreza infantil. Todos estes valores são a negação da arrogância dos autocratas e do ceticismo oportunista e destrutivo de populistas e de extremistas. Os autocratas impõem-se pelo medo, enquanto os populistas crescem, agitando a incerteza sobre o futuro. Os problemas que identificam são por vezes reais, mas as soluções que preconizam são absolutamente nulas, às vezes são inexistentes, ou são enganadoras e geradoras de ainda mais desigualdades e injustiça. Normalmente são só estratégias de poder pelo poder. Nosso caminho não é o mais fácil e admito que pode suscitar frustração pela lentidão de algumas decisões, mas é o caminho mais sólido, é o caminho mais duradouro, mais democrático, mais inclusivo, para, em conjunto com os nossos parceiros, enfrentar os problemas atuais
estimular uma economia inovadora e socialmente justa, garantir uma Europa forte no difícil contexto da globalização e manter a estabilidade e segurança face às pulsões revisionistas e revanchistas de alguns. Esta Europa da dignidade humana, da solidariedade e do futuro sustentável é a Europa que hoje estamos a celebrar. É a Europa que continuamos a construir juntos, diariamente, unidos num destino comum, em que o respeito pela diversidade de cada um é o garante da riqueza do conjunto. É a Europa a que Portugal aderiu em 1986, escolhendo a democracia, escolhendo a solidariedade e a construção deste futuro comum, virando definitivamente as costas ao isolamento e ao subdesenvolvimento. Senhoras e senhores, celebrar a Europa, construir a Europa é também aprender com os erros. Nenhuma instituição é infalível, mas a virtude não está em nunca tropeçar, mas sim em sabermos levantar-nos e não voltarmos a cair nas mesmas pedras. Em todas as crises por que passou, a começar pelas mais recentes, a pandemia de Covid e a guerra na Ucrânia, a União Europeia tem aprendido e sabido reinventar-se. Assumiu uma maior coordenação das políticas económicas, alargou competências nas áreas de saúde para coordenar a compra comum de vacinas, que permitiu a vacinação de mais de 80% da população adulta num tempo recorde. Ajustou as regras orçamentais e o regime de ajudas de Estado para abrir espaço a medidas de apoio à economia. Flexibilizou de forma sem precedentes exatamente a política de coesão para poder enfrentar as novas emergências e desafios, quer na crise Covid, quer agora no acolhimento dos refugiados. Está a desenvolver uma identidade de segurança e defesa que nos permita agir de acordo com os nossos interesses e princípios. E concebeu um pacote financeiro de dimensão e características inéditas, assente pela primeira vez nesta dimensão na emissão de dívida comum para apoiar a recuperação económica. Chamamos-lhe próxima geração, Next Generation, para deixar claro que a reconstrução não poderá ser feita com base em modelos passados, mas necessariamente assentar numa nova economia para as próximas gerações, mais verde, mais digital, mais sustentável, mais inovadora. É este pacote financeiro que financia os programas de recuperação e resiliência, os famosos PRR, e os investimentos e reformas necessários para a modernização das nossas economias. Portugal foi o primeiro país a apresentar o seu PRR e completou recentemente o primeiro conjunto de medidas contratualizadas. Tenho, por isso, o maior gosto e o maior prazer em poder hoje, em nome da Comissão Europeia, e entregar ao Governo português, na pessoa da Sra. Ministra da Presidência, doutora Mariana Vieira da Silva, a confirmação desse progresso. A transferência corresponde à primeira fatia dos apoios prometidos pela União Europeia. Fazê-lo hoje, no Dia da Europa, tem um significado simbólico particular. Este cheque significa muito mais do que o dinheiro que é transferido. Representa, antes de mais, uma forma de materializar e concretizar os valores europeus que hoje celebramos. A solidariedade para com quem mais sofreu com a pandemia, a confiança num futuro mais sustentado, mais equilibrado, onde todos têm lugar, e a garantia de que a dignidade humana é um valor que partilhamos, todos os portugueses e todos os europeus. Em breve, espero que possamos celebrar a conclusão também do acordo de parceria para o financiamento do Portugal 2030, que representa um volume de investimentos, exatamente dos fundos da política de coesão, superior ao do PRR. São 26 mil milhões de euros de subvenções, destinadas exatamente a desenvolver as regiões e os territórios e o conjunto da sociedade portuguesa, incentivando a inovação e a competitividade. Não haverá desenvolvimento sem que todos, independentemente de facto do local de nascimento ou residência, tenham oportunidades, sem que todas as regiões possam participar plenamente no mercado interno e contribuir com a sua diversidade e capacidade de geração de riqueza para o bem-estar de todos. É justo que faça esta alusão aqui, em Évora, em pleno Alentejo, pois o crescimento inclusivo e multipolar é também o resultado dos valores e princípios europeus a que aludi, da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e do desenvolvimento sustentável. Portanto, aquilo que vos posso dizer hoje, e com isto termino, é que há 72 anos, Roberto Schuman assinalava e dizia que a Europa não se fará de um golpe,
Nenhuma construção de conjunto faz-se-á por meio de realizações concretas que criem, em primeiro lugar, uma solidariedade de facto. É neste sentido que precisamos de caminhar, com realizações concretas e solidariedade de facto, que aproximem cada vez mais a União Europeia dos seus cidadãos, para que ela possa ser sentida, vivida e construída em cada um dos seus territórios. Este é o caminho para o reforço e defesa da nossa Europa, a Europa da liberdade, a Europa da democracia e da paz, que queremos preservar e alargar. Viva Évora, viva Portugal e viva a Europa!